Graça e paz. Que alegria e privilégio poder ter você aqui conosco mais uma vez no canal da Igreja Batista Central em Bocaiúva. Que honra nós podermos compartilhar daquilo que Deus tem nos falado, daquilo que Deus tem nos dito nesses dias e ter você aqui conosco. Hoje nós queríamos compartilhar sobre avivamento. Como viver a experiência de um avivamento pessoal. E eu queria tomar emprestado as palavras de A.W. Tozer. Ele diz que qualquer cristão que desejar pode, com certeza, experimentar um radical avivamento espiritual. E isso, ele diz que é a parte da atitude de seus companheiros, da comunidade, e ele nos ensina como fazer isso. Primeiro ele diz, sinta-se completamente insatisfeito consigo mesmo. É a primeira sugestão. A complacência é o inimigo mortal do desenvolvimento espiritual. A alma satisfeita é a alma estagnada, parada. Ao falar disso, nós pensamos em bens terrestres. E Paulo podia dizer, aprendi a estar contente, falando de coisas materiais. Mas quando se referia à sua vida espiritual, ele testificou, prossigo para o alvo. Primeiro conselho, avive o dom de Deus que está em você. Em segundo lugar, decida-se vigorosamente por uma radical transformação da sua vida. Tímidos, fazedores de experiência, estão fadados ao insucesso antes mesmo de começar. Temos de pôr toda a nossa alma em nosso desejo por Deus. O reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Em terceiro lugar, para experimentar um avivamento pessoal, coloque-se no caminho da bênção. É um erro que nós cometemos esperar que a graça nos visite como uma espécie de mágica benigna ou esperar que a ajuda de Deus venha como sorte inesperada. À parte das condições já conhecidas e recebidas. Há caminhos claramente estabelecidos que levam diretamente aos verdes pastos. Andemos neles. Desejar avivamento, por exemplo, e ao mesmo tempo negligenciar oração e devoção, é desejar um caminho e andar por outro. Em quarto lugar, para experimentar um avivamento pessoal, faça um cuidadoso trabalho de arrependimento. Conselho de Tozer, não se apresse com esse assunto. Um apressado arrependimento significa uma rasa experiência espiritual e uma deficiência na convicção ou de convicção em toda a sua vida. Deixe a tristeza segundo Deus fazer o trabalho de cura em sua alma. Nunca desenvolveremos todo o temor de Deus ou em relação ao pecado, ao mal, até que deixemos a consciência do pecado nos ferir. É nosso desprezível hábito de tolerar o pecado que nos mantém nessa condição de meio vivo, meio mortos. Em quinto lugar, faça a restituição, onde quer que seja possível. Se você tem alguma dívida, pague-a. Ou, no mínimo, tenha uma conversa franca com seu credor a respeito de suas intenções de pagá-la, de forma que a sua honestidade esteja acima de qualquer questão. Se você se desentendeu com alguém, vá o mais rápido que puder e se esforce para reconciliar-se. Tanto quanto for possível, endireite tudo o que estiver torto em sua vida. Em sexto lugar, para experimentar um avivamento pessoal, ajuste sua vida ao Sermão do Monte e a outros tantos textos do Novo Testamento que se destinam a nos instruir no caminho de justiça. Um homem honesto, com a Bíblia aberta, um bloco de anotações e um lápis, com certeza descobrirá bem mais rápido que está errado consigo mesmo. Recomendo que esse autoexame seja feito em submissão a Deus. E quando você se levantar dessa posição de submissão e rendição a Deus, levante-se para obedecer aos mandamentos que Ele te revelar através da sua palavra.
Não há nada romântico nem colorido nessa forma simples, sem rodeios, de tratar consigo mesmo. Mas eu te garanto, dá grandes resultados. Os homens de Isaac não pareciam figuras heróicas enquanto cavavam no vale, mas conseguiram abrir os poços, e era isso que seu coração tinha proposto. Se você quer viver um avivamento pessoal, em 7º lugar, tenha intenções sérias. Você pode arcar com decisões de se distrair menos com outras coisas, seja o que for. A menos que você se afaste de algumas coisas, qualquer sentimento espiritual será vão no seu coração e vai se perder. Quantas vezes nós fomos ministrados, choramos, nos debruçamos diante de Deus e prometemos que nossa vida ia mudar e tudo aquilo se perdeu diante de distrações, diversões ou programações que foram incluídas na nossa vida diária. Momentos em que nós poderíamos estar com Deus e nós tínhamos outras coisas para nos distrair. As pessoas costumam ir ao cinema ou a outros lugares, por exemplo, ou viver situações ou criar programações para evitar ter que parar e pensar seriamente a respeito de Deus. E agora que você tem uma comunhão com Deus, uma comunhão espiritual, você não pode aceitar os ideais do diabo, os padrões morais dele, as atitudes mentais dele, sem que você se dê conta disso. Muita gente se admira porque não progride na vida cristã. Sabe, muitas pessoas não têm um clima interior propício para o crescimento espiritual. Ou nós provocamos uma mudança radical nos nossos hábitos, ou não haverá nenhum desenvolvimento espiritual na nossa vida interior. Se eu e você queremos experimentar um avivamento espiritual, em 8º lugar, de forma deliberada, precisamos reduzir os nossos interesses. O que vem a ser isso? Sabe, não existe um generalista famoso. Existem especialistas famosos. O pau para toda obra não é mestre de nada. Quem sabe fazer de tudo acaba não fazendo bem coisa alguma. A vida cristã requer que sejamos especialistas. Projetos demais consomem tempo e energia sem resultar em aproximação diante de Deus. Se você reduzir seus interesses, Deus enlarguecerá seu coração. Somente Jesus é, para o homem não convertido, um slogan de morte. Mas um grande grupo de alegres homens e mulheres podem dar testemunho de que essa atitude tornou-se para eles o caminho para um mundo infinitamente mais amplo e rico que qualquer outra coisa que tenham conhecido antes. Cristo é a essência de toda sabedoria, beleza, virtude. Conhecê-lo em crescente intimidade é crescer na apreciação de tudo que é bom, de tudo que é belo. As mansões do coração nunca se tornarão apertadas quando suas portas se abrirem para Cristo e se fecharem para o mundo e para o pecado. Pelo contrário, elas se tornarão amplas. Experimente. Em 9º lugar, comece a testemunhar. Descubra alguma coisa para fazer para Deus e para o seu semelhante. Não fique à toa. Coloque-se à disposição do seu pastor, dos seus irmãos, sua comunidade e faça qualquer coisa que lhe for solicitada. Não procure lugar de liderança, não procure plataforma, procure altar. Aprenda a obedecer. Tome o lugar mais simples até a hora de Deus. Ver que você pode ser colocado em um lugar mais alto. Endosse seus novos propósitos com o seu dinheiro, com seus dons, quaisquer que sejam eles. Invista na sua vida espiritual, até mesmo financeiramente. Em 10º lugar, se você quer experimentar um avivamento pessoal, tenha fé em Deus. Comece a ter uma atitude de expectativa. Erga os olhos para o trono, onde está sentado seu advogado, à mão direita de Deus. O céu inteiro está ao seu lado. Deus não vai desapontar você. Se seguirmos essas sugestões, com certeza,
Vamos experimentar um avivamento em nosso coração. E quem pode dizer até onde ele vai se estender? Deus conhece a desesperada necessidade que a igreja tem de uma ressurreição, de um reavivamento, de um alinhamento espiritual. E ela só pode surgir através de indivíduos reavivados, de indivíduos que experimentaram um avivamento pessoal. Esses são os conselhos de Tozer que eu queria compartilhar com o nosso coração. Deus te abençoe e eu profetizo sobre você um tempo, uma vida e uma história de avivamento, em nome de Jesus.